Shalom, amados. Quero trazer uma luz a respeito de uma discussão que há muito forte no meio do povo de Deus, e você vai ver que toda a vida essa discussão houve, e a direção de Deus na palavra é que não tem necessidade dessas discussões. Quando Paulo escreve a Gálatas, ele traz um relato do ministério dele. Capítulo 2, ele diz que depois de 14 anos ele já ministrando, ele subiu a Jerusalém para eles terem uma clareza do ministério dele. E lá no versículo 7 ele diz: pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Observa a clareza dele, ele diz: a mim foi confiado o evangelho para os gentios, evangelho sem circuncisão. A Pedro foi confiado o evangelho entre meios judeus, o evangelho da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, João, que eram considerados como as colunas, e a graça que lhes havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles os da circuncisão, recomendando nossamente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazê-lo com diligência. Agora ele relata algo aqui. Chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara porque era repreensível, porque antes que estivessem chegado alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Observa que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro, porque tinha chegado alguém de Jerusalém. Tiago era pastor em Jerusalém. E quando chegou os judeus de lá, Pedro temeu eles. Se você observar o que aconteceu entre os gentios na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, é algo maravilhoso. Mas no capítulo 11, Pedro, pelo que o Espírito Santo fez, foi confrontado pelos judeus de Jerusalém. Quando nós compreendemos que houve essas questões, aqui em Atos capítulo 15, versículo 16, diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse contigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo João Marcos e navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Síria, partiu encomendado pelos irmãos com a graça de Deus. Observa que Barnabé e Paulo tiveram uma crise por causa de João Marcos. Ele era do discipulado de Pedro, da circuncisão. Estava havendo choque entre eles. Não quer ter choque? Deixa um ministrar aqui, outro ministrar lá. O choque não edifica ninguém. Hoje nós vemos grandes homens de Deus procurando entrar em choque, procurando, e um é 100% certo, o outro 100% certo. O novo convertido e o ímpio acham que são duas pessoas débeis mentais, quando vocês se colocam nesse posicionamento. Precisamos ter um discernimento de compreender. É só ler as Escrituras, você vai ver orientação sobre isso. Olha Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, outro é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e outro dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio sentido ou em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos.
De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que Cristo morreu, para nós viver para o Senhor, e também todos os mortos como os vivos. Tu, pois, por que julga teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Observa quanto o apóstolo Paulo foi sábio aqui aos Romanos. Lá ele escreve uma carta. Essa carta é direcionada a um povo gentil, mas lá tinha pessoas que estavam querendo colocar sobre eles o jugo dos judeus. E ele trouxe uma clareza, ele não condenou nenhum. Ele foi sábio, respeita o que não come, e o que não come respeita o que come. Havendo um tempo que o diabo está usando pessoas que têm sabedoria para colocar as coisas de uma maneira de procurar fazer divisão. Esse dia eu fui falar com 2 pastores e eles não estavam se conversando na mesma cidade por causa desses assuntos. Eu consigo conversar com todo mundo, eu consigo amar por todo mundo, compreender todo mundo, respeitar todo mundo. Aprenda, é só falta de Bíblia. Você separa textos para defender suas teses, separe textos para unir a igreja. Esses textos que eu separei é mostrando Paulo e Barnabé tiveram contenda. Tenha uma contenda, depois abraça teu irmão e diga: me perdoa, eu vou te respeitar. Com quem você teve uma contenda, diga: me perdoa, eu sou dessa maneira, mas respeito a tua de ser. Tantos homens que podiam estar gerando unidade, estão gerando contenda. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo lhe faça uma pessoa que gera unidade e respeito. Deus te abençoe em nome de Jesus.